Hoje a gente vai falar sobre como ativar a ambição. Quem for entrando, vai me dando um bom dia aí pra eu saber quem tá por aí. Cleidiane, bom dia. Sejam bem-vindas. Giovana. Bom, gente, quem for entrando então, já aproveita aí no aviãozinho que tá aí embaixo, compartilha essa live com alguém que precisa ouvir sobre ambição, sobre desejo de vida, sobre construir o seu plano. Já compartilha aí com essa galera que precisa ouvir. Lana, Pan, sejam todas muito bem-vindas. Eu estou muito feliz de estar com vocês mais uma manhã de domingo. Hoje a gente vai falar sobre como ativar a ambição. Então não vou ficar enrolando muito aqui, porque tem bastante conteúdo pra gente falar hoje. Então, pra quem já sabe, pra quem já me acompanha há muito tempo, tem algumas lives que eu gosto de fazer isso aqui, ó, que é um script, um esqueminha. E a live de hoje tem esse script, então por isso eu aconselho, sugiro que você assista a live de hoje com papel e caneta na mão, porque eu vou dar um direcionamento para vocês. Eu fiz aqui, ó, contei 10 passos, né, 10 pontos importantes de como ativar a ambição para você conseguir prosperar na sua vida, tá? Então já pega papel e caneta, água e um último direcionamento, uma última sugestão que eu dou para você. Se você é casada, se você namora, se você mora com alguém, ou mesmo se você não mora, mas você já está num relacionamento, envia essa live para essa pessoa ou convida essa pessoa, se ela tá na mesma casa que você, para assistir com você, porque tem um dos pontos aqui que eu vou abordar hoje, que eu quero falar sobre como ajudar a outra pessoa, ou seja, o outro lado, a ativar a ambição também, tá? Podem deixar os comentários de vocês ao longo da nossa live, que a gente vai conversando, eu vou respondendo vocês, conforme eu for dando uma pausa aqui nos blocos de conteúdo, ok? Bom, gente, então vamos começar. Primeiro ponto, eu gostaria que vocês entendessem por que quando a gente fala em ambição, muita gente fica com medo, sente que é errado, sente que não é pra você, né? Existe uma distorção no conceito de ambição. E o primeiro ponto é por quê? Crescemos assistindo, né, na nossa infância ali, adolescência. Se você não assiste mais televisão, que bom. Se você não assiste mais televisão aberta hoje, porque isso você faz um bem para a sua vida. Então, desde sempre a gente escutou as vilãs da novela da Globo. Como era a narração de vilã da novela da Globo, gente? As narrações eram o seguinte: Luciana. Luciana eu acho que parece mais, porque sempre tinha uma Luciana como vilã, né? Então era assim: Luciana, uma jovem ambiciosa que não vai medir esforços para passar por cima de todos para conquistar o seu poder. E aí a gente internalizou que Luciana, a jovem ambiciosa, vai passar por cima de todos. Só que esse não é o conceito real de ambição. E eu fiz questão de pegar para vocês qual é o conceito, o significado de ambição e o significado de ganância. Porque existe uma diferença entre ambição e ganância. E o primeiro ponto é você entender qual é a diferença entre ambição e ganância, para que você consiga ressignificar o que é ser uma pessoa ambiciosa dentro de você, tá? Então eu anotei aqui pra vocês, eu fiz até um post sobre isso, sobre a diferença entre ambição e ganância, e aí eu peguei esse significado para trazer para vocês. Então, a ambição é o desejo por dinheiro, bens materiais, glórias. É uma obstinação intensa por conseguir determinado propósito. É uma vontade de alcançar o sucesso. Guardem aí, isso é ambição. Percebam que aqui você não vai passar por cima de ninguém, você não vai tirar de ninguém, você simplesmente vai ter um desejo por conquistar aquilo que é importante para você ter sucesso. Guardem essa palavra sucesso, que a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Então, fizemos o conceito aqui, trazemos contextualizamos o que é ambição. Agora a gente vai para ganância. Desejo intenso e imoderado por bens e riquezas. Busca pelo lucro, agiotagem, vontade
intensa de ganhar mais que os demais. Conseguem perceber a diferença? Então, a partir de agora, você precisa entender que ambição é diferente de ganância. A ganância é aquela pessoa que vai passar por cima de outras pessoas, independente do que ela precise fazer, ela vai passar por cima de outras para conseguir o que ela quer, tá? Isso é ser uma pessoa gananciosa. A pessoa ambiciosa é a pessoa que quer conquistar bens, riqueza, sucesso, e isso não está necessariamente conectado apenas a dinheiro, tá, gente? E agora vocês vão entender que eu preciso trazer alguns conceitos para vocês na live de hoje, para que vocês entendam como está a vida de vocês hoje, para onde vocês querem ir e o que está impedindo você de conseguir traçar esse passo a passo para você chegar onde você deseja. Entende? Faz sentido para vocês esse primeiro ponto que eu trouxe? De diferenciar ganância e abundância? Sim ou não? Deixa eu abrir aqui minha garrafinha de água. Bom, tem mais alguns conceitos que eu quero trazer para vocês para que fique bem claro, para que a gente comece o passo a passo da live de hoje. Falamos ali que ambição é você buscar o sucesso, certo? A gente vai chegar no sucesso já. Então falamos o que é ambição, falamos o que é ganância. Agora a gente vai falar sobre o que é abundância. Não tem como eu falar de ativar a minha ambição se eu não souber o que é ser uma pessoa abundante, se eu não souber como conquistar essa abundância. A abundância, gente, é ter em grande quantidade, tá? Ter em grande quantidade o quê? Aquilo que faz sentido para você. Dinheiro, saúde, um relacionamento saudável, oportunidades, ter em abundância tempo de qualidade. A abundância é você ter de sobra, tá? É você abundar. A prosperidade é o quê? A prosperidade é um fluxo de coisas boas vindo na sua direção. Então, a prosperidade, o próspero, é aquele que recebe em abundância o que faz sentido para ele. Então, a prosperidade para cada uma de vocês vai ser diferente. Existe um ponto em comum da mentalidade da pessoa próspera, que é o fluxo do dar e receber, que não está conectado à ganância. Porque lembra que a pessoa gananciosa, ela quer ter mais que as outras pessoas. A pessoa que é ambiciosa, ela busca ter abundância para se tornar próspera. Próspera do quê? A mentalidade do próspero é aquele que eu sei que quanto mais eu tiver em abundância daquilo que faz sentido para mim, para minha vida, eu posso doar. Conseguem entender isso, gente? Quanto mais eu tenho, mais eu posso doar. E isso cai por terra. Muitas crenças que algumas de vocês têm, de que se eu tiver muito, eu vou tirar do próximo. Você não vai. Primeiro, porque tem abundância para todo mundo. E segundo, porque se você tiver mais, a gente sabe que a desigualdade existe, a gente sabe que algumas pessoas têm realmente condições diferentes de outras pessoas, não significa, absolutamente não significa que quem não tem essas condições não consiga prosperar, mas a gente sabe que para algumas pessoas é mais fácil esse caminho. E se você prosperar e tiver em abundância todos esses recursos que a gente falou aqui, você pode ajudar e doar para as pessoas que não têm. Então, a gente trouxe aqui o conceito de ambição, ganância, de abundância, de prosperidade, os 4. E agora a gente vai para o quinto conceito antes da gente começar esse passo a passo de como ativar a ambição, que é sucesso. Lembra que quando eu falei do que é você ser uma pessoa ambiciosa porque você vai buscar ter sucesso na sua vida, sucesso daquilo que faz sentido para você? Pois é, o que é o sucesso? Sucesso é você ter o que você quer. Eu trouxe aqui uma frase que é: o sucesso é você atingir o que você quer para você. E o sucesso é diferente para cada uma de nós. E este é o primeiro passo para você ativar a abundância aí dentro, ativar a ambição de conquistar essa vida abundante e próspera. O que é sucesso para você?
Você precisa entender e desenhar um estilo de vida de sucesso para você. Porque para algumas de vocês, o sucesso vai ser o quê? O sucesso vai ser morar numa casinha no meio do mato, colhendo a sua própria verdura da horta, fazendo o seu chazinho, trabalhando ali de casa mesmo, com alguma coisa, sei lá, no digital, tendo seus cachorros, seus filhos, seu marido, e isso vai ser sucesso para você. Para outras, o sucesso vai ser eu ter um carro importado, o sucesso vai ser eu palestrar para milhares de pessoas, o sucesso vai ser eu dar uma volta ao mundo. Para algumas de vocês, o sucesso é simplesmente conseguir encontrar um homem com quem eu possa ter um relacionamento saudável, com quem eu possa me entregar e construir a minha família. Isso depende dos seus valores. O que é valoroso, o que é importante para você. Você precisa traçar o que é sucesso para você e desenhar essa vida, porque se você for buscar o que é sucesso a partir da lente de outra pessoa, ou seja, a partir do que a sociedade fala que você tem que conquistar, a sua amiga fala que você tem que conquistar, os seus parentes, os seus pais, se você for buscar o sucesso pela lente do que os outros imaginam ou pensam ou veem o que é sucesso, você vai se frustrar. E você não vai conseguir canalizar a força de vontade necessária para você chegar onde você deseja, porque não é onde você quer chegar. Entendem? Faz sentido, gente, isso que eu tô falando para vocês? Sim ou não? Para eu saber em que página estamos aqui. Porque percebam que existe um checklist do sucesso, né? É um checklist do sucesso que, você tem que ter isso, 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 senão você não é uma pessoa bem-sucedida. Existem pilares que constituem um ser humano e que tem a probabilidade de fazer com que você se sinta bem-sucedido, uma maior probabilidade. Mas isso não define o sucesso para você. Por exemplo, o dinheiro, que eu acabei de falar pra vocês, de você morar numa casinha lá no meio do mato, de frente pra praia com a sua família. Você também precisa de dinheiro para viver esse estilo de vida. Porque se você não vai trabalhar intensamente, você precisa o quê? Já ter construído, por exemplo, uma renda passiva que você possa estar ali vivendo essa vida natureba com seus filhos e o dinheiro tá entrando na sua conta. Então, dinheiro e relacionamento amoroso são dois pilares que sustentam o sucesso para quase todo mundo. Se não tem um desses dois pilares, provavelmente você pode entrar em sofrimento. Mas você tendo relacionamento amoroso e você tendo dinheiro, você escolhe o que você vai fazer. Você escolhe qual vai ser o sucesso que você vai desenhar para sua vida. Entendem? Então, o primeiro passo que a gente falou aqui é você definir com clareza o que é sucesso para você, tá? E aí, o segundo passo é você pontuar o que é sucesso para você e começar a desenhar essa vida, tá? Como assim desenhar essa vida? Assim como eu acabei de falar para vocês, tá? Então, no mundo de possibilidades, se eu pudesse escolher, deixa eu só aumentar um pouquinho a hora aqui. Se eu pudesse escolher entre morar numa casinha no meio do nada, ou viajar o mundo, ou ter uma casa muito incrível, uma casa muito boa, um trabalho muito bom, e sei lá, não gosto muito de viajar, quero ficar mais ali com a minha família, você precisa desenhar o que você quer. E aí entra o primeiro ponto, o primeiro obstáculo, né? O primeiro desafio que vocês vão enfrentar, que é o quê? Mas eu não sei se eu mereço. A gente vai falar de merecimento já já. Mas eu não sei se isso é pra mim. E aí é que você precisa voltar em todos esses conceitos que eu trouxe pra você, do que é ambição, do que é ganância, do que é abundância, do que é prosperidade, do que é sucesso e relembrar. Por que eu acho que eu não mereço viver essa vida? O que faz com que eu sinta que eu sou um ser humano inferior a viver essas experiências? Eu falei isso pra vocês, não lembro em qual live foi. Vou repetir.
Deus criou o homem. Eu tô falando de Deus porque é a minha crença, mas o que você acredita aí, o universo, o cosmos ou, né, o Big Bang, sei lá eu. Criou o mundo, criou o homem, evoluiu o homem a tal ponto de criar o avião. Deus também criou todos os países que estão aí. Por que é que você acredita que você não pode viver experiências de viajar, por exemplo? Se você foi criado por Deus, assim como os lugares, assim como a capacidade que fez o homem de construir o avião que pode te levar até esses lugares. Me fala, qual é o problema? Entendem? Precisa trazer mais para consciência. E aí vem essa coisa da mentalidade, né? De mudar a mentalidade. É enxergar que aquilo que você acreditou lá atrás fez sentido para você lá atrás. As crenças que você tem e que você recebeu e que foi formando toda essa lente, né? Porque assim, gente, nós enxergamos o mundo de acordo com as programações que a gente tem. Vocês podem acreditar em coisas que eu não acredito, eu acredito em coisas que vocês não acreditam. Isso aqui tá tudo aqui. É justamente trabalhar isso aqui que vai fazer com que você mude a sua mentalidade. A forma como você enxerga o mundo. Entende? Tá fazendo sentido então, gente? Estão conseguindo acompanhar? Então já falamos aqui o que é sucesso pra você, você precisa escrever. Depois você precisa pontuar o que é sucesso pra você e desenhar essa vida. E agora vem o terceiro passo, que é romper com a mediocridade. Você precisa romper com a mediocridade. Anota aí, isso que eu tô falando pra vocês. O que é romper com a mediocridade, gente? Deixa eu só colocar minha folha um pouquinho mais pra baixo. Aí. É você entender que não é porque todo mundo tá fazendo que a vida é assim. Ok? Não é porque as pessoas falam pra você que não dá pra ter tudo na vida que não dá pra ter tudo na vida. Não é porque você escuta e vê por aí todo mundo dizendo que a vida é difícil, que a pandemia acabou com todas as oportunidades, que não vai dar pra prosperar, que não vai dar pra crescer, que isso é verdade. Isso não é verdade. Isso é o que a mediocridade acredita. O que é ser medíocre? Estar na média, fazer o que a maioria das pessoas estão fazendo. Para você se tornar uma pessoa ambiciosa, uma pessoa próspera, uma pessoa abundante, você precisa sair da média. Porque se a média está fazendo o que está fazendo e está na média, você precisa fazer diferente da média. Entende, gente? Saia, rompa com a mediocridade. Romper com a mediocridade, gente, está conectado a você se tornar uma pessoa consciente. Sair da alienação. Hoje cedo, no meu momento matinal, eu tô relendo esse livro aqui. Como vocês podem ver, tem quase nada de marcações. Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. E aí, não acredito em coincidências, reli a parte onde ele fala sobre alienação e eu falei, bom, é isso que eu tenho que falar pra galera hoje de manhã na live. E aí eu quero falar pra vocês. Primeiro ele descreve como se comporta um típico alienado, né? E aí, por que a gente tá falando de alienação? Porque isso tem tudo a ver com a mediocridade. E aí, depois ele vai dizer a descrição do que é uma pessoa que não é alienada. E é essa descrição que eu quero ler pra vocês. Pra você entender o que você precisa fazer de diferente, tá, gente? Então, ele diz assim, ó. Só pra contextualizar, esse livro é uma entrevista do Napoleão Hill com o diabo. E aí tem toda uma contextualização do que é esse diabo, enfim. Mas o diabo mora na sua mente e ele se alimenta de pessoas alienadas. Ele junta esse exército das pessoas alienadas para conseguir continuar perpetuando a mediocridade, o sofrimento, a pobreza, tá? A Thay colocou aí pra vocês o livro, ó, Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. E aí ele diz assim, ó, a pergunta é a seguinte. Diabo, você acabou de me dar uma descrição gráfica do alienado. Por favor, me dê uma descrição do não alienado, de forma que eu possa reconhecê-lo logo de cara. Agora é pra você prestar atenção do que é uma pessoa não alienada e consciente, pra você identificar se você está nesse caminho.
O primeiro sinal de um não alienado é este. Ele está sempre engajado em fazer algo definido através de algum plano muito bem organizado e detalhado, o qual também é definido. O não alienado, ele tem um objetivo maior na vida, no qual ele está sempre trabalhando, e muitos outros menores objetivos, todos os quais o levam ao seu esquema estratégico central. O tom da sua voz, a rapidez do seu passo, o brilho dos seus olhos, a rapidez de suas decisões claramente marcam-no como uma pessoa que sabe exatamente o que quer e está determinada a consegui-lo. Não importa o quanto tempo possa levar ou o preço que tenha que pagar. A pessoa que não é alienada se comporta dessa forma. E ele continua dizendo assim: se você fizer questionamentos a essa pessoa, ele lhe dará respostas diretas e nunca cairá em contradições, nem evasões ou subterfúgios, seja qual for o assunto. Ele fará muitos favores a outros, mas quase não aceita favores em troca. Ele sempre será achado de frente para o campo de batalha, não importa se for jogando um jogo ou lutando uma guerra. Se ele não souber as respostas, ele dirá francamente que não sabe. Ele possui uma ótima memória. Ele nunca oferece um álibi para suas deficiências. Ele nunca culpa os outros por seus erros, mesmo que eles mereçam. Ele costuma ser conhecido como um guerreiro, mas em tempos modernos é chamado de Midas. Você o encontrará administrando o maior negócio da cidade, morando na melhor rua, dirigindo o melhor automóvel e fazendo a sua presença ser sentida onde quer que ele esteja. Ele é uma inspiração. Gravem esta palavra. Ele é uma inspiração para todos aqueles que entram em contato com a sua mente. A característica mais marcante que distingue um não alienado é esta: ele possui uma mente totalmente sua e a usa para alcançar todos os seus objetivos. Sem mais. Feito isso, eu quero que você se questione agora. O quanto você é uma pessoa alienada? O quanto você tem vivido uma vida alienada? Sem ser dona da sua própria mente. Recebi muitas mensagens na caixinha que eu coloquei ontem. Se você pudesse fazer um pedido, o que você gostaria de mudar na sua vida? E aí muita gente falou, gostaria de mudar a minha mente, é porque a minha mente me controla, a minha mentalidade. Sim, a sua mente tá te dizendo o tempo inteiro se você é uma pessoa alienada ou não. Se você é uma pessoa que tem pensamentos e ideias próprias ou não. Se você é uma pessoa que consegue dominar aquilo que você pensa e ter autocontrole ou não. Fez sentido pra você, gente, essa descrição? Alguém tem alguma pergunta? Como é que tá o ritmo? Tá bom ou não? Tá muito rápido ou eu posso seguir? A gente vai pro quarto passo agora. Bom, o quarto passo é o seguinte, já que agora vocês entenderam o que é ser uma pessoa alienada, o que é sair da mediocridade e todos os conceitos, você precisa entender que existe um preço a ser pago para isso. E o preço a ser pago para romper com a mediocridade é justamente esse, romper com a mediocridade. Porque as pessoas medíocres, elas não suportam que você se torne uma pessoa ambiciosa, uma pessoa de sucesso. Porque ao se tornar uma pessoa ambiciosa, ao se tornar uma pessoa de sucesso, você prova para a mediocridade que eles poderiam estar fazendo isso e não fazem, porque eles não conseguem se movimentar. Ter sucesso... Ó, eu falei pra vocês gravarem uma palavra. Eu quero ver quem gravou a palavra que eu falei pra vocês, que a gente já vai chegar nela agora. Ter sucesso, ou seja, o preço que você paga, machuca as pessoas que estão vivendo uma vida horrível. Porque ela olha pro teu sucesso,
Ela olha para o teu crescimento e ela pensa, poderia também estar lá, se eu fizesse algo diferente. Mas eu não quero fazer algo diferente, porque dá trabalho. Alguém falou aí que gravou, inspiração, exatamente. E a gente vai chegar lá na inspiração. Por que eu tô dizendo isso? Porque quando você se torna uma pessoa inspiradora, você está influenciando os outros. E a melhor maneira de influenciar uma pessoa é através das suas experiências. É através do que você está fazendo na sua vida e não do que você está falando. Qual é o grande problema do que está acontecendo na internet hoje, gente? Uma gama imensa de pessoas entrando para vender transformação sem ter transformado sua própria vida. Esse é o problema. Fulana que leu meia dúzia de livros e acha que pode criar um curso para ajudar a outra pessoa a transformar as suas finanças, mas ela mesma não ganha dinheiro. Vocês conseguem entender, gente? Qual é o perigo disso e qual é a importância de você se conectar com pessoas que têm resultados? Com você se conectar com pessoas que vivem a vida que você quer viver. E não com pessoas que falam o que você tem que fazer. Porque falar, até papagaio fala. Agora eu quero ver pagar o preço de sair da mediocridade, conquistar uma vida incrível e vender isso para as pessoas. Vocês precisam ficar atentos a isso hoje. Olha, investiga a vida de quem tá vendendo alguma coisa para vocês para saber se realmente essa pessoa vai te dar essa transformação. Entendem? Ó, então recapitulando, só para eu não me perder aqui. O que é sucesso? Desenhar essa vida de sucesso para você. Romper com a mediocridade, pagar o preço, porque o preço vai ser alto. Esse é o quarto passo. Você precisa estar disposta a pagar o preço. Pagar o preço de sair dessa manada e começar a ser consciente, sair da alienação e se tornar uma pessoa não alienada. Como a descrição que eu acabei de falar para vocês. O quinto passo são as escolhas conscientes. O que é fazer escolhas conscientes a partir de agora? É não mais pensar como todo mundo pensa. É entender que se as pessoas trabalham das 8 às 18 e ganham 3 mil reais, ou 5 mil reais que seja, ou menos, 2 mil reais, e você não quer ganhar este salário, você precisa trabalhar depois das 18 horas. Parece simples, gente, mas é muito desafiador você olhar para o que todo mundo está fazendo e começar a fazer diferente, porque as pessoas vão apontar o dedo para você. As pessoas vão dizer que você enlouqueceu. As pessoas vão dizer que você está se matando, que você está obcecada, que você está trabalhando demais. Ótimo, estou fazendo o que você alienada não está fazendo. Por isso terei uma vida que você não tem. Essa é a mentalidade que vocês têm que ter a partir de hoje. É um caminho fácil? É claro que não. Se fosse um caminho fácil, todo mundo já estava lá. E o cara não precisaria escrever um livro como esse. É muito difícil. É a minoria que consegue chegar. E 67 pessoas, que é a quantidade de pessoas que estão me assistindo aqui ao vivo, já estão um passo à frente dessas pessoas. Porque vocês estão aqui 9 horas num domingo de manhã aprendendo como ativar a ambição. Essa é a diferença. O que a maioria dos alienados estão fazendo? Dormindo. Afinal, hoje é domingo, não é mesmo? Dia de dormir, de acordar meio-dia. Escolhas conscientes. Quinto passo. Sexto passo. Vive experiências hoje para te aproximar da sensação dessa vida que você quer viver no futuro. Então agora é a hora de você chamar a galera aí que mora com você, seu namorado, seu marido, ou você já tá te assistindo aí, ou você vai anotar pra contar pra ele depois. Aqui eu quero dar uma pausa pra vocês. Então vamos lá. Por que é importante você viver as experiências da vida, né, que você quer ter, da prosperidade, da abundância, né, do que você realmente tem essa ambição no futuro? Por que é importante você viver essas experiências hoje? Primeiro, porque isso te dá a força de vontade pra você continuar. E segundo, porque você consegue
ativar cada vez mais dentro de você esse merecimento. Bom, quem assistiu a minha live com o Lucas, agora eu quero parar um pouquinho que eu quero contar essa história pra vocês. Quem assistiu a minha live com o Lucas viu que a gente falou, a gente contou um pouco da nossa história e ele contou que quando a gente começou a morar junto, ele não tinha sonhos. Nada, nenhum sonho, nenhuma ambição, não tinha nada. E aí ele fala até na live, né? Mas a gente mora num apartamento muito bom, a gente vai pros restaurantes que a gente quer, a gente viaja, a gente tem uma vida incrível. Mas mais por quê, né? E como eu falei pra vocês, eu já tinha um plano pronto antes de conhecer ele. Por quê? Todo mundo que tá aqui, que tá solteira, tem que ter um plano de vida individual antes de você se relacionar com alguém, tá, gente? Então eu já tinha um plano de vida antes de conhecer ele. Quando eu apresentei o meu plano de vida pra ele, eu falei, então, esse aqui é o plano que eu tenho. Quando ele viu a primeira vez, ele deu risada, gente. Ele pegou e começou a rir e falou, não, mas... E até na live ele fala, vai custar caro isso aqui, hein? Eu falei, eu sei que vai custar caro. É por isso que eu vivo a vida que eu vivo. É por isso que eu trabalho tanto que eu trabalho. É por isso que eu faço as escolhas que eu faço. Então, a primeira reação dele foi dar risada. A gente teve muitas discussões pra tentar chegar num acordo de um plano de vida. Mas assim, muitas. Até que um dia eu parei de tentar colocar na cabeça dele que eu queria viver esse plano. Porque eu dizia pra ele assim, mas você não tem um plano. Se você não tem um plano, por que a gente não segue o meu? Ou vamos criar um nosso. E aí toda vez que a gente sentava pra criar um plano de vida 2, era uma confusão. Eu falei, quer saber? Eu vou parar de criar esse plano de vida 2 e eu vou simplesmente viver a minha vida. Só que eu sempre falei pra ele. Eu sempre dizia pra ele, e ele fala isso na live, eu sempre dizia pra ele assim, você executa e recebe muito pouco pelo seu potencial. Você tem um potencial de estar ganhando muito mais dinheiro, de estar vivendo uma vida muito mais incrível, mas você primeiro precisa acreditar em você. Eu não dizia pra ele que ele era um bosta, eu não dizia pra ele que ele não tinha sonhos, que então eu não ia ficar com ele, eu não dizia pra ele que ele não prestava, que ele... Não, eu dizia pra ele, você está perdendo de ser o melhor. Ele passou por todos os processos internos que ele teve que passar, nós passamos pelos nossos processos, até que ele teve uma reviravolta tão grande na vida dele, ele começou a conquistar as coisas, e ele começou a ver que realmente ele tinha esse potencial. Então, em outubro do ano passado, então assim, só pra vocês entenderem, qual era o meu plano quando eu cheguei pra ele? Eu quero morar na praia, porque hoje a gente mora numa cidade no interior do Paraná, e eu tenho o sonho de morar na praia. Ainda a gente não tem definido exatamente a cidade, mas iremos morar na praia. Em breve, concretizaremos esse sonho. E eu cheguei pra ele e falei, eu quero morar na praia, eu quero morar numa casa assim, eu quero ter uma vida assim, eu quero que os meus filhos estejam em contato com a natureza, eu quero poder acordar e dar um mergulho de mar e fazer stand-up paddle com Netuno todos os dias, eu quero poder viver essa vida ao seu lado. E aí a gente fez uma viagem. Em outubro, acho que foi em outubro ou novembro, eu não lembro. Acho que foi em novembro do ano passado. Eu tinha acabado de lançar um curso, eu tava muito cansada, eu precisava descansar. A gente alugou uma casa no Airbnb, um lugar incrível, de frente pro mar, uma casa maravilhosa. Levamos o Netuno, pela primeira vez ele conheceu o mar. E a gente viveu uma experiência ali que conectou a gente com esse plano. Ali a gente já tinha sentado um dia, depois que todos esses processos aconteceram, e a gente tinha combinado que em X anos nós iríamos morar na praia. E aí, já tava tudo combinado, a gente foi viver essa experiência. Então, a gente acordava de frente pro mar, coava o café, tomava o café, ia fazer atividade física na praia, entrava no mar e o Netuno mergulhando. Aí tinha uma lagoa do lado, a gente fez stand-up paddle com o Netuno lá na lagoa. A gente fazia o nosso almoço, a nossa comidinha, o Lucas tocando violão, curtindo um som de frente pro mar. Tudo isso foi o quê? Ativando toda a ambição de que essa é a vida que a gente vai viver muito em breve. Então a gente teve uma experiência antes da concretização, primeiro para trazer a certeza, porque eu precisava mostrar para ele que ele teria muitas vantagens nessa vida. Porque até então, por que ele não aceitava? Porque ele enxergava apenas um processo de, mas o que eu vou perder? E aí eu mostrei para ele, olha só o que você vai ganhar, olha só o que vamos ganhar. Olha só onde os nossos filhos vão poder crescer. Entendem? Isso aqui é
Perdão, gente. Isso é o que é ter sucesso para mim, tá? Pra vocês podem estar ouvindo e falar, nossa, não, jamais morar na praia, não quero. Gostaria de morar em São Paulo. Ótimo, é isso. Você precisa saber o que é pra você. Então, nesse momento, o que eu fiz? Antecipei e começamos a viver essas experiências. Então, a gente sempre tem momentos que conectam a gente a essa vida que a gente quer viver. Vou dar outro exemplo pra vocês. Refiz o meu vision board, que é um quadro de visão com algumas fotos que eu tenho das coisas que eu quero conquistar. E aí eu mandei imprimir numa loja de Polaroid online. E aí as fotos chegaram e eu imprimi as fotos e eu mostrei pra ele. Porque ele nunca tinha visto esse meu quadro de visão, né? Pela primeira vez com tudo impresso. Eu tinha isso online. Então eu decidi imprimir e montar um quadrão assim. Deixa eu até mostrar pra vocês, tá aqui do lado, não pendurei ainda. Ó, peraí. Ai, peraí. Tá vendo, ó? Depois eu vou pendurar isso aqui. Aí chegaram essas Polaroids e aí eu peguei e mostrei pra ele. Aí quando ele pegou o envelope, eu imprimi também umas fotos do Netuno com ele, umas fotos nossas e entreguei pra ele. Aí quando ele abriu o envelope e começou a olhar as fotos, ele começou a chorar. Aí ele começou a chorar, ele olhou pra mim, eu falei, por que você tá chorando? Aí ele me abraçou, olhou pra mim e falou assim, porque a gente vai viver essa vida. Porque a gente já vive a maioria do que tá aí, e agora a gente vai viver essa vida. Porque eu tenho certeza que é isso que a gente merece. Então, assim, foi um processo. Eu quis aumentar esse passo, tá, gente? Contar essa história pra vocês entenderem. Porque eu recebo essa pergunta. Ah, mas a pessoa que eu tô do lado não quer crescer. Como que você faz? Você mostra pra ela quais são as vantagens. Você, através do seu estilo de vida, se torna uma inspiração pra essa pessoa. Lembra da palavra que eu falei pra vocês guardarem? Inspiração. Você precisa inspirar essa pessoa a buscar os sonhos dela. Faz sentido pra vocês? Como o processo interno se deu? A Ju perguntou. Bom, o processo do Lucas foi um processo realmente de entrar no recurso dos traços dele, entender toda a parte de uma questão familiar e de entender, olhando para o futuro, que tudo aquilo que ele tinha aprendido até então, ele não precisava carregar mais, que ele podia olhar para frente e ser melhor e ser maior. Acho que a palavra do Lucas foi isso. Ser maior que algumas pessoas da família dele ali. Sim? Fez sentido? Até me emocionei aqui. É um processo muito, muito emocionante, por quê? Porque existem muitas pessoas também que estão pregando aí nas redes sociais que o relacionamento você já tem que atrair a pessoa perfeita. Não, a pessoa pode vir muito alinhada. Só que você precisa ter... O que você precisa ter, gente? Você precisa ter os mesmos valores que essa pessoa. Porque o restante é uma lapidação. Cada um tem os seus processos internos, cada um vai viver todo esse processo e aí você vai ajudando essa pessoa a enxergar. Seus exemplos deixam tudo muito mais concreto. Que bom, Samara, muito sentido, incrível, que lindo. Que bom que ajudei vocês, gente. Então esse é o 6º passo. Você se tornar uma inspiração e você viver essas experiências antecipadas, ok? O 7º passo, gente, eu coloquei 6 subtópicos aqui no 7º passo. Você se torna melhor no processo quando você ativa a sua ambição. Entendam isso. Acabei de ler para vocês o que é ser uma pessoa não alienada. Então, se você tem um plano claro, sabe onde você quer chegar, faz aquilo que precisa ser feito, paga o preço, você se torna um ser humano melhor. Então não é o fato de simplesmente querer chegar e ter sucesso e alcançar isso. É o fato de que no processo de alcançar isso, você vai se tornar uma pessoa maior. Mas não maior de, eu sou superior aos outros. Maior em relação aos seus problemas, em relação aos obstáculos. Maior em relação à tua evolução.
E aí, quais são os subtópicos aqui que eu coloquei? Primeiro, quando você se torna uma pessoa ambiciosa, e, por exemplo, acabei de falar pra vocês uma parte do nosso plano de vida aqui. Ambicioso, porque a gente quer morar numa casa XYZ, porque a gente quer ter um estilo de vida XYZ que custa dinheiro. Ambição. Então, temos um plano. Ok, tenho esse plano traçado. E aí, o primeiro ponto que eu preciso fazer é, eu preciso honrar o meu tempo. Eu preciso valorizar o meu tempo. A partir do momento em que definimos que este é o nosso plano, ninguém mais perde tempo aqui. Ah, mas e a festinha da fulana de tal? Ah, mas e relaxar com o ciclano de tal em tal lugar? Ah, mas final de semana é de descansar. Ah, mas não sei o quê. Tempo. Em quanto tempo queremos viver essa vida que a gente quer viver? Em X anos, ok? Não é um tempo longo, é um tempo curto. Então a gente precisa acelerar o passo. Lembra do que eu falei pra vocês aqui? Do não alienado? Ele é veloz. Ele é veloz para implementar as coisas porque ele sabe que ele não tem tempo a perder. Então, você valorizar o seu tempo, estabelecendo prioridades, é o primeiro passo para você se tornar um ser humano melhor no processo. É por isso que você se torna um ser humano melhor. Você abre mão de fazer aquelas coisas que vão te trazer essa gratificação imediata em prol do teu objetivo no longo prazo. Esse é o primeiro subtópico aqui. O segundo é estudo. Se você quer se tornar uma pessoa rica, uma pessoa que ganha dinheiro, você vai ter que estudar. E para você fazer isso, eu sempre gosto de deixar bem claro isso, gente. A melhor forma de enriquecer é servindo as outras pessoas, trazendo a resolução de um problema para uma grande quantidade de pessoas. Então, se você resolve o problema de uma grande quantidade de pessoas, você está servindo e escalando o seu negócio para você ganhar mais dinheiro, tá? E a parte do estudar aqui é você se capacitar para isso. Então, primeiro eu honro o meu tempo e depois eu estudo. Para estudar eu preciso honrar o meu tempo, porque senão, se eu não sentar a bunda na cadeira e estudar todos os dias, ter um cronograma de estudo, estudar assuntos que estão fora também da minha zona de conforto para que eu possa cada vez mais evoluir. Uma pessoa que honra o seu tempo e que estuda, está ou não está evoluindo? Percebam como o processo de se tornar uma pessoa ambiciosa está muito mais além do que só dinheiro? Terceiro subtópico aqui é o autocontrole, tá? Então, o que é o autocontrole aqui nesse ponto que eu tô falando? Não adianta você ter todo o plano, você ter todo o passo a passo, se quando as coisas saírem do seu controle, você se descontrolar, abrir mão de tudo e falar, então também não vou fazer mais nada, também desisto, isso não é pra mim, chega. Autocontrole é uma virtude que precisa ser desenvolvida por todos os seres humanos. E se não está na sua lista de desenvolvimento, anote. Você precisa se tornar uma pessoa que tem o controle das suas emoções. Se você está no seu trabalho e você se descontrola e desconta em cima das pessoas, você vai ser demitida. Se dentro do seu relacionamento você se descontrola emocionalmente e desconta nas pessoas, você vai ficar sozinha. Você precisa entender que o maior inimigo do sucesso é você não ter o controle sobre si mesma, sobre a sua mente, sobre suas emoções. Eu já vou ler, tá? As perguntas de vocês, só um pouquinho, deixa eu só terminar os subtópicos aqui. Então, tempo, estudo, autocontrole. Vencer os obstáculos. Você, com todo esse processo que você está se desenvolvendo aí da sua mentalidade, você vai explorando o patamar de cada degrau da escada e vai conseguindo superar os obstáculos. Entende? Penúltimo subtópico aqui que eu coloquei, as privações. Não tenha medo de se privar do que é bom, gostosinho e confortável agora. Você precisa se privar do que é confortável agora em prol do que você quer no longo prazo. Senão, você não vai conseguir sair do lugar. Ah, eu quero ter R$1 milhão investidos para ter essa renda passiva, esse dinheiro me rendendo todos os meses. Cara, R$1 milhão para você ter isso investido, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, sabia? Inclusive de ter, talvez, sei lá, funcionária que trabalha na sua casa todos os dias. Você vai ter que abrir mão de comprar
roupa, maquiagem, perfume, ir no salão de beleza todos os dias, toda semana. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas em prol disso. Aí a galera olha quem é milionário, quem tá vivendo aquela vida e acha que a pessoa começou a ganhar um dinheiro e já alterou o seu padrão de vida. Não é assim. Eu começo a ganhar dinheiro e eu vou poupando esse dinheiro, eu vou construindo essa reserva, eu vou guardando isso para criar esse montante de investimento que se torne uma renda passiva para mim e faça com que o dinheiro trabalhe para mim. Mas por quantos anos eu vou ter que viver uma vida de mais privações, uma vida mais simples? Muitos anos. Talvez 5, talvez 10 anos. Mas você tem 30, o que é 10 anos de privação para você viver dos 40 até morrer com o dinheiro trabalhando para você? Vocês entendem? Esse pensamento do longo prazo é um pensamento das pessoas ambiciosas, das pessoas prósperas. E o último ponto aqui do 7º passo, que é você se tornar uma pessoa melhor no processo, é você aprender a dizer não, impor os limites. Olha, até aqui você pode vir, daqui pra cá você não passa mais. Porque esse aqui é o meu plano, essa aqui é a minha vida, então até aqui você vem. Depois... Fez sentido? A gente tem aqui o 8, 9 e o 10 pra falar, mas são pontos mais rápidos. Deixa eu ler aqui as perguntas de vocês, vamos lá. Quanto mais alcançamos resultados, mais crescemos, né? Enquanto seres humanos. Porque não adianta chegar no topo e não ter nada lá. Tem que ter uma caminhada com sentido, algo transcendente. Exatamente. É por isso que crescer, evoluir, ganhar dinheiro, se tornar uma pessoa de sucesso, eu não tô dizendo que todas as pessoas que estão no topo são pessoas que se desenvolveram, mas por conta dos valores, tá, gente? Porque às vezes a pessoa não tem um valor, uma virtude de generosidade, uma virtude de verdade, então, de justiça. Eu tô dizendo que a pessoa que se compromete em se tornar uma pessoa próspera, ela vai ter que atravessar obstáculos que vai fazer com que ela desenvolva novas habilidades, ok? Dani, doeu se desconectar com pessoas que você amava nesse processo? Um pouco, não muito, porque o meu desejo de vida é muito grande, gente. A minha ambição é muito forte, então, tipo, ok. E porque também eu entendi que quem ficou do meu lado são as pessoas que realmente importam. Então eu tenho, assim, tipo, 3 amigas que eu conto no dedo, não faço parte de grupo nenhum de família de WhatsApp, só tenho o grupo do meu pai, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos e do Lu, que o Lucas tá junto e tal, e de outro grupo da família do Lucas, mas que é pra combinar coisas e tal. Eu não faço parte de grupo de família gigantesco, não tenho muito grupo de amiga, não tenho grupo de nada dessas coisas. Por quê? Olha o plano que eu quero viver. Vai custar bem caro esse plano, então eu tenho minhas prioridades. Então, tipo, é isso aí, entendeu? A vida adulta é isso. E assim, as pessoas que estão do seu lado, se elas são adultas e maduras, elas entendem. Entendeu? Eu tenho uma amiga que ela é minha melhor amiga. E a gente se encontra raramente. Ela é minha vizinha, ela mora no prédio do lado do meu apartamento aqui. E a gente se encontra muito pouco. Só que quando a gente se encontra é porque a gente tá com vontade, a gente fala pra caramba, a gente conversa, bota o papo em dia. E ela entende que todas as vezes que eu falo, olha, não, eu não vou sair, olha, eu não vou em tal lugar, olha, eu vou, hoje não vai dar, olha, essa semana é impossível, esse mês, esses 6 meses não vai rolar. Ela fala, beleza, você tá crescendo, você tá fazendo o seu, e é isso aí, tô do seu lado. Quando eu cresço, ela celebra comigo e acabou, entendeu? Vocês têm que pensar um pouco mais dessa forma, um pouco mais adulta nesse sentido. Estou numa fase que não perco mais tempo com diversões vazias, tipo assistir televisão e ficar no celular. Até pra me divertir tenho que ter o propósito de proporcionar qualidade de vida, exatamente. Como você lidou com o medo de encarar essas mudanças? Tipo, eu tive que encarar. Não teve muito como lidar, é o processo, dá medo, mas a gente vai crescendo. Ai, peraí, gente. Ai. Gestão das emoções, sim. Autocontrole é domínio próprio. Meninas que forem cristãs. Aqui, ok. Preciso aprender a fazer isso do limite com os meus pais. Para ontem. Como fazer uma carta de valor em um relacionamento? Você precisa sentar os dois, um de frente pro outro, pegar um papel, uma caneta e falar assim, meu amor, o que é importante pra você? O que é valoroso pra você? Escreve nesse papel. E aí a outra pessoa vai fazer assim, tá. E o que é importante pra mim? Então vamos lá. Tá. Escreveu. Cada um escreveu os seus valores ali, vocês sentem um de frente pro outro e falam, vamos lá. Pra mim é importante
Tempo de qualidade, pra mim é importante dinheiro, pra mim é importante a minha carreira, não abro mão da minha carreira de ser bem sucedida nela. Pra mim é importante ter filhos, pra mim é importante passar os 3 primeiros anos dos meus filhos em casa cuidando deles, pra mim é importante isso, ter hábitos saudáveis, uma rotina, pra mim é importante acordar 4h30 da manhã. E aí você vai ver qual outra pessoa que é importante pra ela. A partir do momento em que você escolheu se relacionar com essa pessoa, vou repetir, você escolheu se relacionar com essa pessoa. Não estamos mais na época onde seu pai forçou você a casar. Você tá porque você quer. E aí, vocês vão ter que decidir o que vocês estão dispostos a abrir mão ali. Olha, isso aqui eu não abro mão, mas é um valor pra mim. Então, como que a gente vai fazer se não é um valor pra você? Tá, então eu abro mão disso aqui e a gente vai fazendo esses acordos. Assiste a live com o Lucas lá, que a gente falou um pouco sobre isso também. E amigas que não entendem, te cobram atenção e falam que eu sou egoísta, como lidar? Lidando, tipo, tá bom, vocês acham que eu não tô dando a atenção que vocês estão me cobrando, é porque eu tô querendo me tornar um ser humano melhor. Se me tornar um ser humano melhor não é importante pra vocês, Jéssica, coloca na balança se essas são as amigas que você quer ter do seu lado. Porque é clichê, mas você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Pensa nisso. Ok. Então, 8º passo, que a gente tem aqui 8 minutinhos. Hábitos mais rotina. Você precisa desenvolver hábitos mais saudáveis e uma rotina potente para que você consiga chegar nesse lugar e ativar essa ambição. Porque sem ter esses hábitos, sem ter uma rotina disciplinada, você não consegue alcançar os seus objetivos, tá, gente? Então, assim, o que eu sempre falo pra vocês, acorde 4h30 da manhã. Por que acorda 4h30 da manhã? Porque é uma escolha. Porque eu preciso ter tempo pra fazer tudo. Só que 9h30 eu estou dormindo. Mas e aí você não sai, você não vai pros lugares? Não vou. Ponto. Acabou. Mas por quê? Mas e o que você fala? Não vou. É isso que eu falo para as pessoas. Não, eu não vou. Se eu for, eu vou embora. Porque eu tenho que dormir, porque amanhã eu tenho que acordar cedo. Ponto. Acabou. É fácil? Não é fácil. No começo você vai se sentir culpado, você vai fazer as coisas para agradar os outros. Mas com o tempo, e aí a importância da maturidade, você vai chegar ao patamar, né, ao ponto de você conseguir fazer isso sem se sentir culpado. 9º ponto. Já falei sobre ele aqui. Inspire pelo que você faz. E o 10º é o merecimento, que eu acabei de falar pra vocês e contei um pouco, são as experiências. Então, por exemplo, eu tenho um valor que eu determino todos os meses, que é o valor do meu luxo. Como assim o valor do luxo? É o valor que eu faço algo para me sentir merecedora da vida que eu almejo viver. Então, eu tenho um valor X que eu coloco, que eu tenho lá na minha conta, porque, gente, assim, aí é outra história, mas você que empreende, você não pode ter a mesma conta pessoal, conta profissional, misturar tudo isso, senão você não vai ser rica nunca, viu? Aí tenho lá o meu salário que eu me pago e tenho o valor que eu tiro pra conta luxo. O que é a minha conta luxo? O que eu faço pra me sentir merecedora? Ou eu vou num salão de beleza, ou que nem eu mostrei pra vocês, né? No spa foi o presente de aniversário que eu me dei. Mas, por exemplo, eu tô com vontade de comer uma comida que custa muito caro. Esse dinheiro é direcionado pra essa comida que custa muito caro. Que eu como ela, saboreio, me delicio, nem olho o cardápio, nem quanto custa. Tipo, eu tenho esse dinheiro e esse dinheiro é pra comer isso e acabou. E todos os meses eu me dou isso. Cada um vai conseguir fazer isso de acordo com o quanto que você ganha, né? Aí você pode fazer viagens, como eu falei pra vocês. A gente pega o Airbnb, aluga e vai e fica num lugar curtindo um ambiente que ainda não é o nosso ambiente natural, mas que a gente vai viver, então a gente vai ativando isso. Então eu compro alguma coisa que faz com que eu me sinta essa pessoa mais especial. Tudo isso dentro do seu limite de grana, de dinheiro. Mas você precisa se dar esses momentos, entende? Bom, e aí o último ponto que eu queria falar pra vocês é que diamante não se lapida com seda. Diamante se lapida com dureza, com esfregar, tirar, cutucar, raspar. Portanto, não pense nem por um segundo que você vai conseguir lapidar toda a sua mentalidade de escassez, tudo que você tá vivendo até hoje, 30 e tantos anos da sua vida, passando a mão bonitinho. Às vezes vai ter que dar tapa, vai ter que dar uma cutucada, mas é pra isso que eu estou aqui. Bom, o que eu quero dizer pra vocês, gente? Coloquem as perguntas de vocês que eu vou responder algumas perguntas agora, tá?
O nono passo. O nono passo é inspirar. Inspirar as pessoas pelo que você faz. Amanhã começa o nosso desafio. Então, tudo isso que eu falei pra vocês aqui, tudo isso que eu deixei claro de você viver e acompanhar, né, viver um estilo de vida incrível e acompanhar as pessoas que vivem isso, é justamente a decisão que eu tive de trazer o desafio. O desafio Metamorfose Feminina, gente, ele foi construído em cima de tudo o que eu fui fazendo ao longo da minha vida, o que eu fui estudando e o que eu fui aplicando nas minhas clientes e transformando elas, ou seja, um processo profundo de transformação. Vocês que querem saber como aprofundar o passo a passo, como fazer isso, é exatamente isso que eu vou ensinar a partir de amanhã. Então, a primeira aula, que começa amanhã à noite, como se tornar independente, tá? A gente vai falar sobre independência amanhã. Na quarta-feira, a gente vai falar sobre os comportamentos da mulher adulta na maturidade. Na sexta, a gente vai falar sobre procrastinação e adiamento. Essa aula de sexta-feira tá um negócio, assim, que eu vou falar pra vocês. E no domingo a gente vai falar sobre prosperidade, as 5 chaves para abrir aí essa prosperidade. Então, assim, durante essa semana vocês terão acesso a um conteúdo que eu nunca dei aqui no Instagram antes, tá? Então, se você não tá inscrita, já corre no link da bio, faz a sua inscrição. Vocês precisam estar no grupo do WhatsApp. Se vocês não tiverem no grupo do WhatsApp, vocês não vão conseguir receber o link, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas. Você tem alguma pessoa famosa que te inspira? Olha, eu estava pensando nisso esses dias. Eu tenho uma pessoa aqui, ela é minha mentora, que é a Paula Abreu, que eu me inspiro muito nela. Eu realmente vejo o estilo de vida dela e como ela vive a vida dela e ela me inspira muito. Depois eu fiquei pensando sobre pessoas, né, muito famosas, assim, que eu me inspiro e eu me dei conta que, na verdade, eu não tenho esse referencial de famosa, entendeu? Eu tenho um referencial de mentora, que é a Paula. Então, ela que me inspira. Dani, como fica as aulas de desafio para quem mora fora do Brasil? Maísa, estamos conversando sobre isso, eu e a Thay, teremos uma resposta ainda hoje pra gente saber se essas aulas vão ficar gravadas ou não. Provavelmente, como muita gente de fora me mandou mensagem, a gente vai deixar por 24 horas ali, então a gente faz a aula na segunda, mas vocês precisam estar ao vivo para pegar as ferramentas e talvez a gente deixe ali 24 horas, não tenho certeza ainda, mas eu vou passar essa informação para vocês direitinho, tá? Como se livrar da falta de interesse por tudo? Como conseguir ter mais energia para parar de adiar as coisas? A Carla mandou. Fazendo terapia. Talvez você esteja num ponto que você já chegou num ciclo de procrastinação, de dor, de sofrimento tão grande que você pode ter perdido interesse por tudo e tá entrando no início de uma fase de depressão aí. Então busque ajuda e comece a desenhar esse estilo de vida. Mesmo se você não tem vontade, comece a trazer possibilidades. Como você gostaria que fosse a sua vida? Como ser independente sem dinheiro no momento? Aula de amanhã. Amanhã à noite. Tem vídeo de procrastinação na página dela, tem. As aulas ficam disponíveis para assistir em outro horário, a gente vai decidir isso e eu aviso vocês. Olha lá, ó, a Carla é de Portugal, a Maísa é da Bélgica, eu sei que vocês moram fora, a gente vai decidir isso aí hoje, tá? Eu e a Thay, daí a gente passa para vocês as informações certinho. A coisa mais importante é que vocês têm que estar dentro do grupo do WhatsApp. Vocês estando lá dentro, vocês recebem todas as informações. Galera, vamos lá. Dúvidas. Alguém tem alguma dúvida sobre a live de hoje? Fez sentido pra vocês? Eu quero que vocês... Vou finalizar aqui a live. Corram lá no feed e deixem o seu maior aprendizado da live de hoje. Comenta lá na foto que eu vou colocar pra vocês, que a gente vai liberar essa live por 24 horas aí pra vocês. Fez sentido? Muito sentido? Ótimo. Então é isso. Amanhã começa o nosso desafio, uma semana intensa de conteúdo profundo. Encontro vocês amanhã à noite. Você vai falar sobre como fazer mais dinheiro? Eu vou falar. Vou falar sobre como fazer mais dinheiro. Vou falar sobre os comportamentos também que te impedem de não saber como fazer mais dinheiro. Ok.
Um beijo no coração de vocês. Vejo vocês amanhã. Corre lá no feed deixar o seu comentário do seu maior aprendizado da live de hoje. E nos vemos amanhã no início do Metamorfose Feminina.